Olá, pessoal. Eu sou o André Chilano, estou começando aqui mais um vídeo, e dessa vez nós vamos falar um pouco sobre o calvinismo, né, a teoria calvinista, e vamos aqui fazer uma análise filosófica à luz da doutrina católica e também da realidade das coisas perante o calvinismo, né. Deixa eu compartilhar a tela, onde eu vou mostrar aqui alguns slides, né, que foram preparados para essa aula. Ok. Bom, o calvinismo é uma teoria criada por John Calvino, que foi um teólogo francês, formulou a teoria da predestinação divina baseando-se nas escrituras, né? Para ele, Deus predestinou todos os que serão salvos e os que não serão salvos. Vamos ver à luz da realidade que sua teoria é mais uma visão parcial da verdade formulada pela postura da sola escritura, advinda da reforma protestante. A mentalidade protestante segue alguns passos, todos eles derivados da famigerada atitude reformista, de cortar a autoridade da igreja como veículo de salvação, já que é o corpo de Cristo e receptáculo do Espírito Santo, né? Não, nós sabemos que tem muitos protestantes, né, como eu já verifiquei, que são contra a teoria calvinista, eles não aceitam, eles realmente acham uma teoria absurda, mas temos que reconhecer que ela é produto, né, da reforma de Lutero de 1517, do século XVI, e só pode ser compreendida dentro desse contexto. O edifício protestante, então, ele precisa ser percorrido criticamente para se desmontar toda a estrutura. Sem a filosofia, né, sem uma visão de fora do fenômeno, uma visão histórica, uma visão filosófica, não se entende as atitudes e teorias que sempre são motivadas por modos de ver as coisas que moldam a priori nosso jeito de pensar. Então, temos que entender o calvinismo não só no contexto eclesiológico, histórico, cristão, mas também no contexto de uma teoria filosófica, de uma maneira de ver as coisas, né? Porém, o entendimento de que tudo, absolutamente tudo que nasceu no meio protestante e foi ficando cada vez mais distante da verdade, segundo a visão católica, vem da negação da igreja como autoridade infalível de fé, pois para tapar um buraco, eles têm que criar cada vez mais novos rombos na realidade. Então, o calvinismo é mais uma fatalidade, embora muitos protestantes são contra. Para nós, para mim, né, principalmente, é uma fatalidade já criada pela visão da reforma protestante, somente a visão biblicista da reforma protestante, né? Então, do ponto de vista católico, né, Deus enviou Jesus e Jesus estabeleceu a sua igreja como o seu corpo, né, como o corpo visível de Cristo na Terra, né, com autoridade. Ele deu autoridade aos apóstolos para ligar e desligar, e com isso a igreja, ela entendeu os 7 sacramentos, que são os passos para a salvação e santificação. Para a Igreja Católica, a salvação, ela segue um processo, ela não é simplesmente o fato de você ter fé, já lhe garante como uma salvação jurídica, né? Você é, então, qualificado para ser salvo, mesmo cheio de naturezas decaídas e pecaminosas, né? Você tem que, para estar diante de Deus, você tem que se limpar, você tem que se santificar para poder, então, estar no céu com Cristo, né? No caso do protestantismo, né, desde a reforma de Lutero, houve um entendimento de que não há necessidade, a igreja é apenas um detalhe na vida de fé, né? Eles têm o magistério próprio deles, mas eles acreditam nas 5 solas. Desde que você acredita nas 5 solas, você não precisa mais da igreja apostólica, e sim, sua relação com Jesus é direta, e com isso você obtém a salvação. Então, com a reforma, né, quando eles tiraram a autoridade da igreja, a salvação passou a ser uma salvação jurídica, uma salvação individual, que cada um alcança com Deus, e isso deu margem para o surgimento de várias heresias, e uma delas é o calvinismo, né? Bom, então, como eu expliquei, né, o calvinismo ele teve uma estrutura de desenvolvimento.
sempre eu parto do princípio de que todas as heresias, elas sempre advêm da negação da autoridade da igreja, porque se você entende que a igreja, ela tem a luz do Espírito Santo para nos educar, né, para interpretar as escrituras, para poder entender a vontade de Deus, então você está salvaguardado pelas doutrinas da igreja, que vai te dar a noção correta de como você deve, nos pontos doutrinários que você deve crer. Mas no caso da reforma, foi introjetado, então, na cristandade, o entendimento subjetivo das escrituras como a única autoridade de fé, né? Então, embora eles advoguem a Bíblia, ela tem uma autoridade objetiva, ela tem um entendimento objetivo. Se não há uma mediação da igreja, no fundo o entendimento subjetivo, né, de cada pessoa das escrituras, que afirma categoricamente que a sua visão é a própria Bíblia. Então, eu sigo a Bíblia para só ser a frase mais falada, né, após a Reforma Protestante. Então, essa relação individual com Cristo passou a ser a única relação, certo? Então, no terceiro momento, se entendeu, através disso, que a salvação, ela vem através da fé, não há necessidade, a santificação, ela é algo também subjetivo, né? Só a fé, né, sem o auxílio das obras, no caso aí, você não precisa se purificar, se santificar, para poder ganhar a salvação. E isso, então, chegou ao entendimento de Calvino como dos reformistas, como uma forma de monergismo. O que é o monergismo? É uma visão em que você não tem nenhuma participação, né? O seu esforço, ele não vai acrescentar em nada na sua santificação. Quem te salva e santifica é a graça divina unicamente, né? Nós vamos ver lá na frente que realmente essa é uma meia-verdade. A graça divina, sem ela nós não nos santificamos, mas isso não quer dizer que não haja uma participação, um esforço pelo uso do seu livre-arbítrio para que você possa perseverar e alcançar a salvação, né? Então, com esse entendimento, com esse espaço, desde o momento em que a igreja, a reforma começou, excluiu a autoridade da igreja, fatalmente surgiria, se não fosse Calvino, surgiria outra pessoa com essa mesma mentalidade, que Deus predestina tudo, né? Que os salvos, porque a Bíblia, quando ela é entendida sem essa visão eclesiológica, vira um fatalismo, né? Várias passagens, principalmente em Romanos, onde Paulo deixa entender assim uma predestinação absoluta daqueles que serão salvos, como Calvino ensinava. Então, as pessoas são salvas já de antemão por Deus, já desde o início, como realmente muitas passagens explicam, e, consequentemente, por dedução lógica, aquelas que não se salvam, Deus, de antemão, já as tinha rejeitado, ou simplesmente não tinham estendido a graça para essas pessoas que assim se perdem automaticamente. Então, a crença na predestinação absoluta, para nós, é um resultado inevitável da negação da infalibilidade da igreja no processo de salvação, né? Essa é a conclusão. Mas agora vamos ver o miolo de tudo isso, quais são as implicações lógicas, né? Então, a ideia calvinista é chamada por eles mesmos de TULIP, né, que seria a abreviação dos 5 passos do calvinismo, né, TULIP, né, que é Total Depravation, enfim, cada palavra dessa é uma palavra em inglês que quer dizer tulip ou tulipa, né, que é aquela flor, né. Eu coloquei aqui numa explicação mais geral, em português, para que nós entendamos quais são os 5 pontos do calvinismo. Primeiro seria o conceito de depravação total, ou seja, para Calvino, e nesse ponto nós concordamos também. Santo Agostinho, ele foi muito claro nos livros dele sobre a graça, né, em que o homem, após a queda, se tornou totalmente corrompido. Sem a graça, ele não pode buscar a Deus por si mesmo, né? Só que aí é uma diferençazinha entre a visão
que eu vou mostrar depois, entre a visão de Santo Agostinho e de Calvino. Para Calvino, não restou nada de puro ou original no ser humano, em Adão. Vamos ver que isso aí não procede, né? E isso tornou a base para que se entenda que Deus, as pessoas que são salvas, elas realmente são salvas pela graça, né? Como realmente Paulo deixa claro, né, que é dom de Deus e não depende de nós, de nenhuma obra nossa, nenhum mérito nosso para recebermos a graça da salvação, né? Mas no Calvino foi mais longe. Para ele não há livre-arbítrio. Depois da queda, o homem perdeu completamente o livre-arbítrio, né? Todos os que são salvos foram escolhidos gratuitamente por Deus de antemão, e os que não foram salvos não foram escolhidos por Deus. Essa é a essência do monergismo. Terceiro ponto, a expiação é limitada, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz foi apenas para aquelas pessoas salvas, escolhidas já de antemão por Deus, e não para todos, né? Vamos ver que também a Bíblia, ela deixa claro que Jesus morreu por todos, né, de uma forma geral, né? A graça é irresistível, então aquelas pessoas que Deus escolheu, ele dá a sua graça, e uma vez que essas pessoas recebem a graça de Deus, elas jamais podem cair ou negar a salvação. Então essa graça é irresistível, você não pode negar a graça, né? Então Calvino vai dizer mais tarde que aquelas pessoas que, na verdade, que aceitam, que têm fé e depois caem da graça, na verdade, não foram, foi um rebate falso, ou seja, não foram realmente tocados pela graça, né? E o quinto ponto é a perseverança dos santos. Para Calvino, a perseverança até o fim, né? Não só, a graça, ela atua não só para nos aproximar a Deus, porque por nós mesmos nós não temos essa capacidade, como também a perseverança até o fim é dirigida diretamente por Deus, sem nenhuma participação humana, né? Não há nenhum livre-arbítrio, portanto, a perseverança do santo até o fim é guiado por Deus, né? Se a pessoa sai da graça, é porque, na verdade, não foi predestinado para a salvação. Então, baseando-se nesses 5 pontos, nós vamos fazer uma análise bíblica, lógica, né? À luz da realidade. A Bíblia está cheia de exemplos onde Deus procura salvar a todas as pessoas, dando a devida recompensa aos que lhe obedecem e punindo os que lhe desobedecem, né? Já começa ali com Caim, quando Deus diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado já és à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, Deus avisou Caim: cuidado, né? Se você não fizer certo, não será aceito. Então, aqui Deus deixou claro, se você dominar esse seu desejo, né, sua inveja para com o seu irmão, você será aceito também, né? Mas, se você não fizer, então você cometerá um pecado, e isso vai recair sobre você. Então, aqui está muito claro que, mesmo logo após a queda, esse livre-arbítrio, ele continuou, senão Deus não teria falado assim para Caim, né? Em 1 Timóteo 2,4, está claro lá, né? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, a condenação eterna do homem que rejeita Deus não poderia vir de um ato de vontade divina, e mesmo que os calvinistas aleguem que as pessoas já estão perdidas e Deus salva alguns, a pergunta do por que ele não salva todos fica ainda para ser respondida. Então, veja bem, o que eles entendem é o seguinte: não é que Deus predestina as pessoas à perdição, ao inferno. Simplesmente, todo mundo já nasce predestinado para isso, e Deus, então, na sua misericórdia, escolhe, né, um grupo limitado de pessoas. Jesus veio e morreu na cruz para esse grupo limitado de pessoas que serão salvas, né? Mas a pergunta que fica é: por que Deus não estendeu isso a todos? Por que somente alguns, né? Aí gera uma resposta assim, um tanto vaga deles, que Deus é soberano e nós não podemos questionar as resoluções de Deus, né? O sinergismo na salvação, ou seja, a participação humana na sua própria salvação, não tira em nada a soberania divina, pois faz parte do livre-arbítrio do homem dado por Deus desde Adão. O livre-arbítrio é parte constituinte da alma humana e não poderia deixar de existir mesmo na situação pós-lapsária, ou seja,
após a queda, né? Nós vamos ver, então, claramente que o homem participa do livre-arbítrio de Deus como sua imagem e semelhança. Então, quando Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, o que mais podemos dizer, assim, o homem é diferente dos animais e das plantas? Em qual aspecto? O aspecto racional, ou seja, o aspecto em que ele pode escolher, né, entre o caminho do bem e o caminho do mal, e para isso ele tem que ter um livre-arbítrio, né? Sem isso, o homem não... Então, o homem caiu, mas ele não deixou de ter a natureza de imagem divina, pelo menos no aspecto estrutural, onde ele tem essa liberdade, né? Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Então, aqui Jesus deixa claro que quem busca, realmente, Deus irá recompensá-lo. Vamos entender melhor essa teoria da depravação total, né? Será que depois da queda nada restou de original no ser humano? Essa pergunta que Calvino tentou responder e ele não encontrou nada que justificasse isso, e por isso ele prega uma depravação total que não restou nada no ser humano. Ele virou escravo do mal sem nenhum livre-arbítrio, ou seja, ele só faz o que o mal manda, o mal dentro dele, né? Mas aí nós teríamos que admitir que o poder do pecado se tornou maior que o poder de Deus, que criou a natureza humana. Será que realmente o poder do pecado pôde ser capaz de subverter completamente a natureza e criar no homem uma segunda natureza tão forte do que a natureza primária do homem? Santo Agostinho, aliás, São Tomás de Aquino, vamos ver no próximo slide, ele deixa claro que isso aí não procede, né? Ele diz assim, na Suma Teológica, porque o primeiro princípio do bem é o sumo e perfeito bem, que preencerra em si toda a bondade, como antes ficou demonstrado. Porém, não pode haver um mal sumo. Então, ele diz, o bem, ele é sumo, né? Onde existe toda a bondade. Mas o mal não pode ser sumo, pois, segundo já se demonstrou, embora o mal sempre diminua o bem, né, ele vai roendo o bem, ele substitui o bem, todavia não pode nunca consumi-lo totalmente, e assim sempre remanescendo o bem. Nada pode haver íntegra e perfeitamente mal. Pelo que o filósofo diz, o mal integral se destruirá a si mesmo, pois, destruído todo o bem, o que é exigido para a integridade do mal, elimina-se também o próprio mal, cujo sujeito é o bem. Isso aqui é tão lógico, tão claro, que não tem como você não concordar, né? Explicando mais claramente, né? É como no exemplo de uma janela numa parede. O bem é como uma parede, né? E o mal como uma janela na parede, que pode se expandir dentro da parede. Ele pode se contrair ou se expandir. E sempre vai existir a parede e a janela, né? Se a janela, como o mal, se expande até tomar toda a parede, o que vai acontecer? Já não haverá mais nem janela e nem parede. O mal subsiste no bem, pois a única substância real, formalmente falando, é o bem. Então, na verdade, o mal ele não existe no sentido ontológico da coisa, ele é apenas um subproduto do bem, ele é uma perversão do bem, na melhor das hipóteses, né? E ele pode ser grande ou pequeno, ele pode se expandir formidavelmente, mas sempre dentro da circunscrição do bem. Porque se ele toma todo o mal, assim como uma janela que toma toda a parede, desaparece a janela e desaparece a parede. Então, desaparece o mal e desaparece o bem. Então, o bem, segundo São Tomás de Aquino, nunca pode ser maior do que o mal. Então, diante disso, com a queda de Adão, né, por mais que ele tenha adquirido uma natureza pervertida, embotada com relação a Deus, voltado para si mesmo, para o mal, para as coisas baixas, isso nunca tomaria 100% da natureza de Adão, ou dos homens daquela época até hoje, né? É lógico, a Bíblia fala que o homem busca o mal continuamente, seu coração é de perversidade e tudo mais, uma maneira de dar real dimensão realmente da queda humana, sem que com isso a Bíblia esteja mostrando que esse mal ele é a totalidade da natureza humana, né? A teoria da depravação total fica assim refutada logicamente pelo próprio São Tomás, né?
E por tabela fica refutada a negação da razão como meio de se entender a Deus e a verdade divina. Por causa dessa teoria, né, vários teólogos, como o próprio Karl Barth e outros, que se fundamentaram na visão de depravação total, para eles, então, o homem não tem capacidade de entender a Deus pela razão, de entender as qualidades divinas pela razão, né? Se bem que o homem tenha corrompido sua natureza com o pecado, ele ainda retém uma parte de sua natureza original e recuperou muito de sua capacidade interna pelo avanço do conhecimento e do trabalho de salvação por meio do Espírito Santo. Então, você vê que desde Adão até hoje, houve uma evolução no conhecimento e na capacidade humana, né? Embora o homem tenha progredido muito pouco, mas por causa da própria ciência, da filosofia, por causa da cultura, da civilização em si, como Deus é autor da realidade também, esses elementos, eles contribuem, né, de alguma forma ou de outra, para a compreensão de Deus e da verdade, né? Nós vamos entender que a predestinação é o mesmo que presciência, e presciência é o mesmo que predestinação. Então, na verdade, tudo que Deus conhece, né, tudo que acontece, já é conhecido por Deus desde o início, né? Mas o fato de Deus conhecer tudo de antemão não tira o nosso livre-arbítrio, né? Onde podemos aceitar ou rejeitar a salvação, né? Em 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graças e paz vos sejam multiplicados. Então, aqui, nós percebemos que a Bíblia deixa claro que as pessoas eleitas foram eleitas pela presciência de Deus. Até aí, concordamos também com o calvinismo, na questão de que Deus predestinou tudo, né? Mas o calvinismo, ele não entra nessa questão da presciência, apenas como um ato de vontade. Antes da existência do homem, Deus já sabia, já criaria o homem, alguns como vasos de honra e outros como vasos de ira, como eles chamam, né? Segundo a terminologia de São Paulo, né? Será que a graça é irresistível, né? Lá em Efésios está assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, aqui mostra, primeiramente, que para nós conhecermos a Deus, nós precisamos realmente da graça. Santo Agostinho deixa claro nos seus livros, e nesse sentido também, João Calvino, que acreditava na depravação total, mais do que ninguém, entende que essa graça, ela é necessária, né? Para Agostinho e para nós, realmente a graça, não que o homem tenha se corrompido 100%, mas mesmo parcialmente, né, o homem, ele é incapaz de ter a devida fé, né? Então, todos os que vieram a Deus são pela vontade do próprio Deus. A graça que nos aproxima de Deus é dom gratuito, mas ela não interfere na nossa responsabilidade diante de Deus de responder positivamente ao seu chamado. A Bíblia é cheia de exemplos, né? Onde os escolhidos são exortados a perseverarem na fé a fim de não caírem. Nós temos, por exemplo, em Mateus 6:3, quando Jesus nos ensina a orar pedindo para que Deus nos livre das tentações e nos livrar do mal, né? E também Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, ser, né, essa condicional existente na Bíblia, para os calvinistas é apenas uma forma de ensino, né, de Deus, né? Mas aqueles que perseveram já estão predestinados até o fim. Mas nós podemos ver que a Bíblia, ela, no fundo, ela realmente mostra que existe esse aspecto do livre-arbítrio humano, e se aqueles que perseveram são salvos, e aqueles que não perseveram são condenados. Existe um princípio que eu chamo de princípio da compensação, né? Por exemplo, assim, a grosso modo, no Velho Testamento havia a lei do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, aquilo lá. Também, você vê já os sacerdotes no Velho Testamento, eles faziam o sacrifício dos animais pelos pecados do povo. Aquilo ali já era
uma prefiguração do sacrifício de Jesus. Mas por que isso? Por que esse sacrifício? Porque é um princípio de compensação. Então, onde existe um mal, então esse mal ele tem que ser compensado. Um sacrifício é necessário, né? Ou da própria pessoa que errou, ou alguém, ou algo, no caso, no Velho Testamento, eram os cordeiros que eram sacrificados no lugar das pessoas, a fim de que elas pudessem ser purificadas. E Jesus veio, então, para pagar pelos pecados, né, para limpar os pecados da humanidade, dando sua própria vida na cruz, né? Então, se esse princípio ele ocorre, então nós podemos entender o quê? Que se o homem caiu pelo mau uso do livre-arbítrio, né, ele terá que ser salvo pelo bom uso do seu livre-arbítrio, rejeitando o mal e praticando o bem. Então, Adão e Eva, eles não obedeceram à palavra de Deus, né, e acabaram caindo, né, usaram o seu livre-arbítrio para o mal. Portanto, na salvação, Deus vai usar o mesmo princípio, né, Deus vai, para que o homem possa voltar para Deus, ele tem que ouvir a palavra, tem que ter fé na palavra, por isso que a salvação vem pela fé, porque Adão e Eva não tiveram fé na palavra, e nós, para sermos salvos, temos que ter fé na palavra, mas para isso, nós temos que ter a mesma graça que Adão e Eva tinham, antes de cair, nós temos que ter a luz, né, que é vindo pela graça. Eu costumo dar um exemplo, né, do que o calvinismo, eu digo assim, calvinismo em poucas palavras, você tem 10 filhos, né? Vamos dizer, você tem 10 filhos, e todos os seus 10 filhos são drogados, né? Então você escolhe curar somente 2 e deixa 8 morrer de overdose, né? Essa é a visão calvinista, entendeu? Eles não explicam por quê, apenas Deus é soberano para fazer o que quiser, então é como você, né, que tem 10 filhos, você vai pegar apenas 2 e deixar os outros morrerem, né? Mesmo um pai humano decaído, né, ele não tem esse coração, né? Deus, um pai de amor, será que ele agiria dessa forma, né? É uma visão realmente muito fatalista e muito irreal das coisas. Eles confundem o poder ilimitado de Deus com a sua vontade, né? Então, por exemplo, a fim de enfatizar, né, a soberania divina, né, Calvino ele chegou a esse ponto, né? Mas a vontade divina ela não está nem pode estar subordinada a nenhuma lei que a restringe, vindo tal liberdade de sua própria soberania mesma. Então, como o entendimento dos calvinistas é o seguinte: como Deus é soberano, então tudo que acontece é pela vontade de Deus. Então, se o homem se perde, também é pela vontade de Deus, né? Mas será que para Deus ser totalmente soberano, ele precisa seguir uma certa lei, né? Ele precisa controlar tudo, né? Deus quer nos dar o livre-arbítrio por sua própria determinação. Então, quando você entende isso, você vê que Deus é soberano até mesmo para nos dar o livre-arbítrio. Impor uma lei de ferro a Deus em nome de sua soberania é uma contradição gritante que atenta contra a própria soberania que eles querem ressaltar. Ser onipotente, ao invés de obrigar a Deus de controlar tudo, ao contrário, o desobriga de controlar o que ele deseja não controlar voluntariamente, né? Então, é um entendimento lógico de que é uma visão muito simplista, né? A pessoa acha assim, não, Deus é soberano, então ele tem que controlar tudo, mas exatamente por Deus ser soberano, por Deus ser onipotente, é que ele escolheu, né, nos dar essa participação da liberdade dele, e ele escolheu não interferir nessa liberdade. Nós vamos ver que por que isso? Porque Deus quer nos amar e quer que nós retornemos esse amor a Ele, né? Como Jesus falou, o primeiro mandamento é amar a Deus com todo o seu coração, todas as suas forças, porque é um fator de compensação, de alegria, né? Onde nós iremos receber o amor de Deus e iremos também devolver o amor de Deus. Não que Deus necessite, mas como um pai, né? Deus nos deseja amar e ser amado pelos seus filhos, né? A graça como favor imerecido significa que a causa eficiente da graça é sempre Deus. Até aí, tudo ok, né?
O calvinismo, pelo exame das escrituras, ressalta com razão que só a Deus se deve o valor da graça, e não a nossos méritos pessoais, né? A Bíblia está cheia de exemplo disso, né? Mas não explica do porquê alguns recebem e outros não. Para ele, não interessa saber as causas desta seleção divina, apenas aceitá-la como realidade, já que Deus é soberano, como havia explicado antes. Maria recebeu a graça de gerar o Filho de Deus ao invés de outra mulher. Seria um capricho de Deus? Né, podemos perguntar. Ou há algo, né, no receptáculo da graça que atrai ao favor divino? Então, não é o pelagianismo. O pelagianismo diz que o homem, ele que busca a Deus, né? Não é nem uma coisa nem outra, né? O calvinismo não dá uma resposta satisfatória a isso, deixando a entender que se trata de um ato de vontade divina arbitrário. Então, não é nem um ato arbitrário, e também não é um mérito do indivíduo, né, ser salvo, né? Nós vamos ver, então, como é que essas duas coisas contraditórias, elas se encaixam, né, lá na frente. Deus é soberano e senhor para fazer o que quiser, levar ao céu quem ele deseja. Isto é certo no campo da possibilidade, não no campo da metafísica. Mas não significa que o que é possível tem que acontecer como regra, né? Então, é possível realmente, é possível que Deus simplesmente tenha criado o homem e sabendo que ele ia cair, e assim escolhia alguns e o resto levar para o inferno. Deus é soberano, ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas só por causa disso, será que isso, só porque é possível, significa que tem que acontecer? Né? Essa é a pergunta. A predisposição de quem busca Deus vem do próprio Deus que nos concede. Mas fica ainda a pergunta se existem certas condições sinergéticas que possibilitam a graça monergética, ou seja, se o homem ele responde a essa graça e isso se torna fonte de mais graça, né? Como, por exemplo, o sacrifício de alguém que jejuou e orou por você. Então, o calvinismo ele não aborda esse detalhe, né? Ele apenas trata de uma relação de um indivíduo com Deus, apenas isso. Mas e da sociedade divina? Por exemplo, você nascer numa nação eleita como os judeus, né? E uma pessoa nascer no Egito, ou na Babilônia, ou outro. Só esse fator já é um fator muito que já causa uma diferença muito grande, né? No fundo, o sacrifício de Jesus na cruz se tornou fonte de graças por este mesmo princípio sinergético entre Jesus e como homem sacerdote e Deus. Então, se Jesus veio como homem para passar por tudo que nós passamos como homem, sofrer, né, ser tentado, ter fome, ter sede, ter frio, né, amar, enfim, todas as coisas humanas, e se ele, através da sua morte na cruz, foi fonte dessa graça de salvação, então significa o seguinte, que há algo no ser humano que ele possa fazer por outras pessoas, não por si mesmo, mas por outras pessoas, a fim de que essa graça possa ser concedida. Então não é uma graça já decidida de antemão na eternidade, mas é uma graça que ela pode ser transferida por meio do princípio intercessório de uma pessoa para com outra, e assim esses fatores servirem de santificação e salvação. A intenção de Deus em enviar Jesus foi para salvar toda a humanidade. Então nós vemos o seguinte, o homem caiu e Deus enviou Jesus para salvar, mas será que ele enviou para salvar somente um grupo seleto? Em João 3,16 é muito claro, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todo aquele, né? No caso, os calvinistas veem esse todo aquele de uma forma assim, simbólica, como sendo somente todo aquele que foi predestinado, né? Mas não é isso que realmente a passagem quer dizer. Porém, vemos coroados de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então aqui, aquele mesmo princípio que eu falei, ele veio como um homem, né, menor do que os anjos, para que, através do seu sacrifício, se tornasse condição de graça. Por que a morte de Jesus se tornou condição de graça? Porque ele pagou pelos nossos pecados, né? Ele levou sobre si os nossos pecados, e essa graça, então, ela se torna uma graça ilimitada para todo aquele que deseja receber da graça, ele receberá essa graça, né?
novamente está claro nas Escrituras que Jesus morreu para defender todos os homens, não somente os eleitos. Surgiu um teólogo holandês chamado Arminio, que foi realmente o que mais bateu de frente com o calvinismo, procurando desenvolver uma teologia baseada no livre-arbítrio, né? Concordando com alguns pontos e discordando de outros pontos, né? Toda vez que há fortes argumentos de dois lados opostos de uma visão qualquer, nós temos que usar de duas regras. Uma é a concordância com a realidade. Então, qual das duas visões realmente concordam com a realidade? E outra é saber qual das visões abrange confortavelmente a outra. Então, como havia explicado em outros vídeos, na Bíblia, quando você vê coisas contraditórias, não é que a Bíblia é contraditória, mas é que elas estão em dimensões diferentes, ou uma forma de ver engloba a outra. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: Calvino ele teve uma visão parcial da realidade quando ele interpretou as passagens, né, que demonstram que as pessoas são predestinadas para serem salvas, como uma visão geral de toda a salvação, quando na verdade é apenas um aspecto dela, né? A visão arminiana, pelo menos, ela é um pouco mais condizente com a natureza amorosa de Deus, né? Poderíamos perguntar, né, se a graça dos escolhidos é irresistível, né, uma vez que Deus escolheu, a pessoa nunca mais pode sair, não haveriam casos em que uma pessoa devota viesse a se corromper e abandonar a fé. A resposta calvinista é que se a pessoa cai, é porque na realidade nunca foi salva. Mas isso, né, é um tipo de lógica circular, veja bem, é como uma profecia autorrealizável, né? Então, eu posso dizer que sou um profeta, né? Profetizo dizendo que amanhã vai chover, por exemplo. Mas se não chover, é porque não foi uma profecia verdadeira. Então, fica fácil, né? Se eu acerto a profecia, se eu não acerto... Então, se a pessoa... Você observa um crente, se ele até o fim, ele persevera, então, ele foi escolhido. Se ele não persevera, na verdade, ele não foi escolhido, né? Quer dizer, é uma visão um tanto, uma lógica um tanto circular, que não condiz com a realidade. Nesse embate entre calvinismo e arminianismo, quanto o calvinismo tem explicações bem convincentes sobre os que são salvos e os que são condenados. Então, tanto o arminianismo quanto o calvinismo, eles realmente têm uma visão bem convincente, né? Mas o calvinismo fala miseravelmente diante da realidade de que não somente vemos pessoas que desde criança seguem pelo bom caminho e se salvam juntamente com outros que desde criança seguem o mau caminho e são condenadas, mas vemos também casos e mais casos de pessoas que se convertem, caem no pecado, se convertem de novo, juntamente com aquelas que se convertem, caem no pecado e permanecem no pecado até a morte. Então nós temos 4 situações. Aqueles que nasce num ambiente religioso, continua religioso até o fim, morre religioso, morre piedoso. Outros que nascem de uma forma totalmente sem Deus, uma vida completamente desregrada e morrem nesse caminho. Outros que conhecem a verdade, se convertem, mas lá no meio do caminho ele sai, volta de novo. E tem outras que se convertem, saem, voltam, mas acaba saindo de novo. Então, são 4 situações, né? Ora, já é difícil imaginar um Deus que predestinou alguém para o inferno, né? Pior ainda é aceitar que esta condenação arbitrária de Deus seja permeada de falsas conversões das pessoas. Tudo isso sob os auspícios de um Deus que planejou de antemão tais idas e vindas, né? Então, será que se Deus ele controla tudo que acontece na vida humana, principalmente na parte de salvação, né? Então, essas idas e vindas, elas já de antemão já estavam prefiguradas, de certa forma, por Deus, já estavam predeterminadas por Deus. O calvinismo teria alguma veracidade factual, para mim, se observasse invariavelmente a humanidade ser constituída de pessoas abertas ou fechadas à vontade de Deus de uma forma uniforme, né? Então, se você olhasse para a história, para toda a história humana e para você mesmo e percebesse o seguinte: não, realmente a pessoa já nasce predestinada para o céu e outra já nasce predestinada para o inferno desde o início, sem haver essa mesclagem, né? Aí sim, você poderia entender que há Deus já traçou o caminho dessa pessoa até o fim, porque
não teria nenhuma razão de ser Deus traçar um caminho tortuoso para uma pessoa ir e voltar na fé, né? Esse é o meu argumento. Temos aí no calvinismo não somente um Deus que faz acepção de pessoas, como ainda brinca com suas vidas, né? Essa é a conclusão que eu chego, infelizmente. Mas aqui é que fica mais clara essa contradição calvinista, né? Existem dois pontos que causam dificuldade quando confrontados com a realidade. Vamos lá. Segundo Calvino, o homem caiu e se tornou totalmente depravado, né? Então, ele só pode buscar a Deus, mediante a graça divina. Bom, até aí tudo bem. E uma vez tocado pela graça divina, essa pessoa nunca poderá ser a graça nunca poderá ser rejeitada, segundo a teoria da graça irresistível, né? Então, nunca teríamos casos de pessoas que aceitaram a graça e rejeitaram posteriormente, né, caindo da graça. Para este caso, os calvinistas respondem que esta pessoa, na verdade, não foi tocada pela graça, o que invalida a teoria da depravação total. Então, mesmo que a pessoa interprete assim, não, essa pessoa que caiu, ela foi tocada pela graça, mas ela não perseverou, né? E isso aí já estava prefigurado na predestinação divina. Mas ele disse que a graça é irresistível, né? Então, mas se a pessoa caiu é porque ele não foi tocado pela graça irresistível. Mas existe outro tipo de graça para Calvino? Não, só existe um tipo de graça. Então, como é que essa pessoa buscou a Deus se ela é totalmente depravada? Então, a própria a teoria da depravação total junto com a graça irresistível, elas são contraditórias entre si, quando você percebe que tem pessoas que se convertem e depois caem da graça, né? Porque se ela se converteu é porque foi tocado pela graça. Mas se essa graça é irresistível, ela não cairia da graça, né? Mas se ela caiu da graça, aí eles respondem, é porque ele não foi tocado pela graça. Mas, segundo a teoria da depravação total, você só reconhece, só vai para Deus, de alguma forma, tocado pela graça. Então, essa é uma dificuldade aqui, uma contradição que eu não encontrei nenhuma resposta até agora dentro da teoria calvinista. Portanto, entendemos que mesmo que o homem, por sua própria capacidade, não tem condição de buscar a Deus, necessitando da graça inicial, que eles chamam de graça preveniente, né, que foi muito explicado por Santo Agostinho, ele pode cair pelo exercício do seu próprio livre-arbítrio, que é também definido por Santo Agostinho, onde a graça não é irresistível, ou seja, não é monergismo, mas opera de acordo com a perseverança e cooperação humana, ou seja, o sinergismo. Então, muitos calvinistas creem que eles têm a visão idêntica a Santo Agostinho, mas Santo Agostinho, embora ele defendesse, aí sim, há uma correspondência realmente, né? Há uma concordância entre Santo Agostinho e Calvino na questão de que o homem por si mesmo não tem condição de buscar a Deus. Essa é a graça preveniente, que te leva até Deus. Mas, com relação à perseverança, né, Santo Agostinho não defende a graça irresistível, né, nem São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino ele vai deixar claro que existe uma certa graça irresistível para um determinado grupo de pessoas seleto, né? É o que eu pude extrair do exame da Suma Teológica. No que consiste a predestinação? Deus deu a liberdade de ação ao homem, pois fazemos parte da própria liberdade divina de amar e sentir satisfação no amor. Para isto, se exige uma liberdade de ação. A graça não é uma força automática que nos leva à salvação plena, como prega o calvinismo, mas a força necessária para suprirmos nossa falta de capacidade para responder a Deus devidamente, né? Então, por exemplo, você pode dizer assim, olha, eu fui até Nova York de avião, né? Mas o que te levou a Nova York? Foi o avião, foi a sua vontade de ir, foi as suas pernas, que você teve que ir até ao aeroporto, né? Foi sua situação financeira que permitiu que você comprasse uma passagem, enfim.
várias coisas estão incluídas, né, nessa frase, eu fui a Nova York, né? Então, a mesma coisa, quando se fala que sem a graça nos leva à salvação, é porque ela é a base, né? Mas existem vários fatores sobre essa graça que permite com que nós possamos chegar até o fim. Como prega o calvinismo, mas a força necessária para suprir nossa falta de capacidade vem a responder a Deus devidamente, sem que com isto Deus nos force a amá-lo, sermos fiéis a ele até o fim. A graça nos restaura ao nível em que Adão e Eva se encontravam, onde eles tinham plena capacidade de obedecer ou desobedecer a Deus por sua própria vontade, e por isso mesmo foram condenados por Deus como culpados pela desobediência. Jesus vem como último Adão para obedecer a Deus e nos dar condição pela graça de obedecermos a Deus, invertendo o pecado de Adão, tendo fé na sua palavra. Portanto, o livre-arbítrio é restaurado pela graça divina, né? Então, o que eu pude entender é isso, o livre-arbítrio, ele realmente foi comprometido com a queda, mas ele é restaurado com a graça, a essência da segunda aliança, realmente é a contraposição que Paulo faz entre lei e graça, porque a lei é apenas ordenanças para um povo, e a graça é aquela capacidade espiritual, aquela luz espiritual que te coloca diante de Deus, e aí então você não mais será justificado para dizer que você se você rejeitar a Deus, então você será culpado porque você está diante ali de dois caminhos muito claros na sua frente, né? O filósofo Boécio definiu eternidade como a posse de todos os momentos de forma simultânea. Então, Deus, ele existe na eternidade, ou seja, Deus tem a posse de todos os momentos, e por isso ele sabe todas as coisas ao mesmo tempo, né? E Deus conhece de antemão tudo o que aconteceu e o que vai acontecer. E os que irão usar de sua liberdade para obedecer sua vontade até o fim. Nesse sentido, presciência e predestinação são a mesma coisa, né? Aqui nós temos algumas partes dos patrísticos, né, no caso de Santo Agostinho. Tem o capítulo 2 da Graça, onde ele fala a Sagrada Escritura comprova a existência do livre-arbítrio, né? Deus revelou-nos pelas suas santas escrituras que o homem possui o dom da liberdade com palavras divinas e não humanas. Lembrar-vos-ei como Nolo revelou. Primeiramente, os preceitos divinos não favoreceriam o homem se não tivesse vontade livre para cumpri-los e merecer a recompensa eterna. Foram dados a fim de que o ser humano não apresentasse desculpas de sua ignorância. No Evangelho, assim diz o Senhor, referindo-se aos judeus: se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado, não seriam culpados de pecado, mas agora não tem excusa para o seu pecado. Então, aqui mostra que aquelas pessoas tinham livre-arbítrio para seguir ou não seguir, né? Ou seja, onde está escrito, não queiras isto ou não queiras aquilo, e onde, para fazer ou não fazer algo, os divinos conselhos exigem a ação da vontade, percebe-se com clareza a exigência do livre-arbítrio. Portanto, ninguém reclame de Deus, mas considere-se culpado quando peca. E quando praticar o bem, não considere sua vontade alheia a essa boa obra. Quando, pois, pratica o bem livremente, chamá-lo-á, então, uma boa obra, e por ela pode-se esperar a recompensa daquele do qual se disse, que retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Então, se Jesus vem no final dos tempos para retribuir, né, com a salvação ou a condenação pelo que nós fizemos pelas nossas obras, significa que nós temos livre-arbítrio, sim, para responder à vontade de Deus. Então, São Tomás, ele esclarece essa questão da predestinação da seguinte forma, né? Ele fala de uma predestinação limitada sobre uma graça geral e ilimitada. A predestinação certíssima, infalivelmente, produz o seu efeito, todavia não impõe necessidade, causando-o necessariamente, pois, como dissemos, a predestinação faz parte da providência. Ora, nem tudo que desta depende é necessário, mas certos efeitos se realizam contingentemente, ou seja, casualmente, né? Segundo a condição das causas próximas, que a providência ordenou para elas. Contudo, conforme demonstramos, é infalível a ordem da providência. Então, a providência em si mesma ela é infalível.
por onde também é certa a ordem da predestinação, que porém não elimina o livre-arbítrio, do qual provém contingentemente o efeito daquela. E nesta questão também devemos relembrar o que antes dissemos, que embora certíssimas e infalíveis, a ciência e a vontade divinas não tiram as causas à contingência. Então, ele não tira as coisas casuais da fé, né, da vida humana, né? E dentro, por cima dessa contingência que age a providência divina, infalível, certo? De onde ele conclui: de dois modos, dizemos que tem alguém uma coroa. De um modo, pela predestinação divina. E então ninguém perde a sua coroa. Então, pela predestinação divina, aquele que recebe não vai perder nunca, porque aí já foi predestinado, né, de antemão. E essa providência divina, ela é infalível. De outro, pelo mérito da graça, pois o merecido, de certa maneira, é nosso. E então, como consequência do pecado mortal, podemos perder a coroa. Então, aqui ele está dizendo que você pode ser salvo também pela graça contingente, né? Pelo mérito da graça, né? Mas outro recebe a coroa perdida, subrogado no lugar de quem a perdeu. Então, existe também essa questão, como na parábola, né, dos talentos, né? Pois Deus não permite a queda de uns sem lhe substituir outros, segundo a Escritura. Ele destruirá a sua inumerável multidão e porá outros em seu lugar. Assim, os homens substituíram os anjos decaídos e os gentios aos judeus. E o substituto em estado de graça também recebe a coroa, no sentido em que gozará na vida eterna dos bens que o outro praticou, pois nessa vida gozaremos do bem praticado tanto por nós mesmos como por outros. Por isso é que há o entendimento da intercessão, né? Uma pessoa mais santa, que acumulou graças, ela pode, através de sua oração e súplicas e sacrifícios, transferir essa graça para outras pessoas menos favorecidas pela graça, né? Então, há aquelas pessoas que já vêm com a graça predestinada e aquelas pessoas que recebem da graça por contingência, pelo fato de Jesus ter estabelecido a condição de salvação ilimitada para todos. Mas é como o sol, né, que brilha para todos, mas se você estiver dentro de uma caverna, você não vai receber a luz do sol. Então, isso de maneira nenhuma tira o valor da graça e nem da soberania divina. Então, São Tomás deixa claro aqui, todos os predestinados são salvos, mas podemos ser salvos sem necessariamente sermos pré-determinados por Deus. Assim fica resolvida a questão da graça irrecusável de alguns e recusável de outros, né? Então, realmente, existe esse aspecto que foi observado, se você vê, Paulo se refere somente a eles mesmos, apóstolos, como escolhidos para um determinado fim, né? Assim como Jesus já veio predestinado a ter que passar pela cruz. E vamos ver algumas passagens que deixam claro isso aí, né? Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada aos pojadouros de lama. Então aqui Pedro deixa claro que uma vez salvo, a pessoa ela pode se corromper. E essas são aquelas pessoas que receberam o benefício da graça geral, mas que teriam que perseverar pelo livre-arbítrio. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui também, novamente, o desejo de Deus é que as pessoas não se percam, né? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então aqui
Paulo deixa claro que aqueles que estão na graça podem cair e aqueles que estão fora da graça podem voltar ou podem mudar de vida e se converterem. Né? Então, aqui outras passagens, né? Jesus se lamentando, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, né? Como uma galinha, reúne seus pintinhos. Então, aqui, Jesus falando, se lamentando pela falta de fé do povo, né? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, o mundo aqui, então, todas as pessoas, né? Não é um grupo seleto. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,16 a 18. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ora, a conclusão, então, para terminar, é que se Deus não predestina o mal e age causalmente na casualidade das coisas, ou seja, explicando, né? Deus, existe o mundo, existe as coisas criadas, o ser humano com livre-arbítrio, né? E o acontecer das coisas, casualmente, né? E dentro dessa linha casual, Deus tem uma linha causal, ele trabalha separando, né? Porque santos são aqueles separados, então separando aquelas pessoas para a sua vontade, né? Dentro desse aspecto, Deus realmente predestina certas pessoas para determinadas missões, né? Como profetas e santos, né? E então, nesse sentido, realmente, muitas pessoas já nascem como João Batista, Elias, né? Já nascem realmente predispostos a ser aquelas pessoas realmente como instrumentos divinos para realizar a vontade de Deus, né? A parte dessas pessoas são predestinadas à salvação. Uma pessoa pode ser tocada pela graça universal e ser salva por um ato contingente da graça que pode chegar a qualquer pessoa, causados por vários fatores, tais como intercessão, oração, sacrifícios, segundo ensina São Tomás de Aquino e a Igreja. E os que rejeitam a graça são condenados pela sua própria livre escolha, né? Então, com isso, nós entendemos que Deus, não só Deus não manda ninguém para o inferno, como ele também não abandona ninguém, né? Deus deseja que todos possam ser salvos, mas ele não interfere na responsabilidade humana de responder ao seu chamado, pelo seu próprio livre-arbítrio, né? E dentro dessa realidade existem aquelas pessoas realmente quase que como uma graça irresistível. Então podemos dizer assim que vamos dizer, a conversão de Paulo dá para se ver ali que foi um poder tão grande, quase que praticamente irresistível para Paulo, né? Mesmo ele sendo uma pessoa que odiava os cristãos, ele foi tocado tão fortemente pela graça. Mas esse toque foi devido a quê? Devido a vários fatores. Talvez, quem sabe, muitos teólogos chegam a dizer que foi por causa da morte de Estevão, né, do sacrifício de Estevão, que Deus pôde tomar Paulo do lado de Satanás e trazer para o seu lado, né? Ou seja, é coerente, porque a própria igreja mesmo fala que os mártires, eles são como sementes, né, que criam raízes, né? O cristianismo se tornou uma grande árvore graças às raízes plantadas pelos mártires, porque cada sacrifício de um mártir, né, aquelas pessoas que eram devoradas por feras, jogadas no fogo, elas pagaram um preço juntamente com Jesus, ou seja, elas foram coparticipantes dessa salvação, aumentando maior ainda a graça que Deus podia derramar sobre as pessoas e com isso trazê-las de volta, né? Não, isso aí não é nenhum mérito humano, continua sendo o valor da graça, porque você pode, quantas pessoas não morrem, né, na jaula de um leão ou queimadas, mas nem por isso elas estão sacrificando por ninguém, porque ela não tem o significado salvífico que é realmente a graça divina,
né? É esse ponto que Calvino não pôde chegar até essa profundidade. Então, ele criou uma visão assim, muito simplista e muito fatalista da salvação, né? E os que rejeitam a graça são condenados pela própria livre vontade. Esta visão é a mais coerente e a que mais engloba os vários aspectos evidenciados das Escrituras e da realidade das coisas, né? Em Mateus está lá, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Então, aquelas pessoas que se esforçam, né, elas chegam na frente, elas podem realmente receber a graça. As que não se esforçam não podem receber, né? Por razões misteriosas de Deus, ele predestina um certo número de santos à salvação certa. Podemos inferir que sejam primícias, como as mostradas no Apocalipse, como, por exemplo, as 144 mil, né? Para serem como exemplos para os outros. A graça que também usa, não estou dizendo que só 140 mil, estou dizendo ali é um exemplo, né? A graça que também atua nos predestinados, atua nos outros salvos que perseverarem até o fim. Destes, os que rejeitam a graça e os que não perseveram são condenados pela justiça divina. Então, nós podemos ver que, assim como nas parábolas, né, dos talentos, Jesus fala lá que aquelas pessoas, um certo senhor, né, deixou alguns talentos com seus servos e se ausentou. Então, Deus deu 5 talentos para um, 4 para outro, 3 para outro. E para um deles, que tinha um talento, ele simplesmente escondeu debaixo da terra e não quis multiplicar esses talentos. Então, quando ele chegou, ele então tomou, né, o talento dessa pessoa que não tinha multiplicado esses talentos e deu para aquele que tinha mais, né? Mostrando o quê? Que você, a graça, ela também tem esse aspecto, né? Você pode multiplicar essa graça por meio das suas boas obras, né? E se você não se esforça, até mesmo o pouco que você tem lhe é tirado e é transferido para aquele que realmente se esforça mais, né? Conclusão. De acordo com o Catecismo da Igreja, os seres humanos são dotados de uma alma espiritual, com intelecto e com livre-arbítrio. A liberdade é o poder enraizada na razão e vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, e assim realizar ações deliberadas sobre a própria responsabilidade. Por livre-arbítrio, molda-se a sua própria vida. A liberdade humana é uma força para o crescimento e amadurecimento na verdade e bondade. Ela alcança sua perfeição quando está ordenada por Deus para a nossa bem-aventurança. A Igreja Católica, portanto, continua a defender, de acordo com Santo Agostinho, Deus irá, portanto, certamente compensar o mal por mal, porque ele é justo, o bem por mal, porque ele é bom, e é bem por bem, porque ele é bom e justo. Ele somente nunca recompensará o mal por bem, porque ele não é injusto. Ele irá, portanto, recompensar o mal por mal, castigo pela injustiça, e ele vai recompensar o bem por mal, graça por injustiça, e ele vai recompensar o bem por bem, graça por graça, né? Então, sobre graça e livre-arbítrio. Então, aqui, né, mostra o valor do livre-arbítrio. Nem tudo que acontece é pela vontade positiva de Deus, né? Calvino, ele errou quando ele procurou universalizar tudo, né? É lógico que nada acontece sem a permissão de Deus, mas não significa que Deus agiu positivamente naquela ação humana, né? Deus permite, mas não predetermina o mal. Deus querer salvar alguns não implica que Deus quer que alguns se percam. Onde sua vontade não atua, não há uma finalidade divina. Deus quer que todos se salvem e por isso predestina alguns à salvação e aos outros permite que se salvem pela graça e pela perseverança na graça. Os que não aceitam sua graça se perdem por seus próprios pecados. Não há nenhuma base lógica e racional para se acreditar que Deus deixe que certas pessoas sejam condenadas por sua vontade, mesmo que soberana. O calvinismo é uma teoria que levou o biblicismo literal até as últimas consequências, negando a própria lógica e o bom senso. Uma aberração derivada da sola escritura reformista. A pregação, o jejum, a oração, a intercessão perderam todo o seu significado, pois não importa o que façamos, nosso destino já está traçado de antemão. Então, por que essa visão ela é ruim? Porque, por mais que você diga que não, ela é fatalista, né? Se você já está predestinado de antemão a ser salvo ou não, então de que adianta você orar, jejuar, né?
essa perseveração, ela não é, um fator importante, porque se você tiver que perseverar, você vai perseverar, né? Essa visão calvinista, ela é uma visão errada da realidade, né? Então, essa é a é o que hoje nós podemos fazer com relação à predestinação, tá?